Mas esse ponto que você falou do livro, eu concordo. Eu ia falar justamente isso. Eu acho que esse livro não é para qualquer momento da vida da pessoa. Eu acho que é um livro para o momento de uma pessoa que às vezes está trabalhando muito, que já tem uma condição financeira melhor, e ela fala assim, cara, o quanto eu preciso danificar a minha saúde, o meu tempo prazeroso com a minha família, com meus familiares, em troca de fazer mais dinheiro só pelo acúmulo do dinheiro. Né? Em outro podcast, o Bruno falou sobre o meu desejo de ser bilionário. E esse livro me fez refletir muito sobre isso. Eu continuo querendo ser bilionário. Ele não tirou esse desejo. Não, calma. Não ia ser tão dramático assim. Eu já estava aqui preparado. Mas isso não significa que você tem que ser bilionário, às vezes, tão rápido. Né? Você pode apreciar mais a vida. E por mais que a gente fale muito sobre dinheiro aqui, existem coisas que ele está falando, não é necessariamente gastar mais dinheiro. Às vezes é gastar energia vital de outra forma. Então, eu frequentemente fico no escritório até depois de 10, 11 ou meia-noite, com uma frequência muito grande. Poxa, será que às vezes você não pode... vamos supor que eu morasse no Rio ainda. Um dia, sair num horário normal, 6 da noite, ir caminhar no calçadão, correr... Né? Eu não tenho filhos, mas levar o filho para tomar sorvete, fazer alguma coisa do tipo. Então, traz algumas reflexões sobre usar o tempo de outra maneira, não só o recurso financeiro. E eu acho isso interessante também, porque quando você tem essa reflexão, pode ser que nesse processo, assim como no processo de intercâmbio, que você gastou dinheiro por experiência e ganhou conhecimento, pode ser que nesse processo você também se torne mais produtivo. Ao não trabalhar demais, você consegue pensar melhor, fazer as coisas com mais produtividade, que alguns grandes empresários falam também. Então, só voltando ao ponto, eu concordo bastante no que você falou, eu acho que esse livro, óbvio, vai depender do tempo da pessoa, do que ela faz, como é que ela tá, mas eu diria que esse livro ali é para uma pessoa mais para o fim dos 20 anos. Agora vai depender de cada um, né? Eu quero fechar o que você falou com uma frase que eu anotei aqui, bem legal, que ele fala, é uma reflexão. Que ele coloca o seguinte: se você não tivesse que trabalhar para ganhar dinheiro, você encontraria outras formas de usar o seu tempo? Então, uma reflexão que é bem em linha com o que o Felipe trouxe. Será que eu tô ficando até mais tarde? Não é o seu caso, tá? Nem o meu. Por prazer? Ou será que eu tô até aqui no trabalho porque só para ganhar dinheiro? E a grande maioria das pessoas, se a gente vê nas pesquisas, trabalham pelo simples fato de ter que ganhar o dinheiro esperando a aposentadoria. Então ficam 30, 40 anos infelizes ali para viver a vida depois dos 60, 65. E sendo que muitas vezes já tem aplicações financeiras suficientes para conseguir relaxar um pouco. Né? Acho que esse é o Ou fazer uma transição de carreira, empreender, enfim. Exato. É legal a gente não romantizar, porque a gente está numa época de trabalhar por prazer, vou trabalhar só com o que eu gosto. Todo mundo aqui trabalha com coisas que gosta. Eu sei que vocês gostam do que vocês... Mas tem a parte chata. Claro. E a gente continua fazendo, porque o objetivo final do trabalho é ganhar dinheiro. E, de fato, acumular o dinheiro. Não é hobby. Eu acho que o livro está falando é até que ponto será que... precisa mais? Será que você não pode gastar agora um pouco mais e aproveitar o seu momento, o seu verão da vida, né? Um momento onde você tem mais vitalidade, que você de fato vai acumular experiências e conseguir, de alguma forma, ganhar valor, do que ficar guardando esse dinheiro para um momento que você não vai mais conseguir usar. Então, acho que é isso. Mas trabalhar, continua dando trabalho e continua... Vou fazer a reflexão para vocês aqui, que eu fiz com a Malu depois de ler o livro. Que eu cheguei pra Malu e falei, amor, eu somei todos os gastos que a gente teve no ano passado. Que foi um ano em que a gente não poupou, assim. Não teve assim, não vou comprar essa coisa. Tudo que a gente quis fazer, a gente fez. Viajamos, foi um ano bem legal, assim, em termos de acúmulo de experiências. E eu vi o quanto a gente gastou e mostrei pra ela que o que a gente gastou era menor do que o rendimento do patrimônio que a gente já tinha acumulado, sendo que nós somos pessoas jovens ainda. Então, o que a gente acumulou provavelmente é menor do que aquilo que eu vou fazer no restante da vida, eu e a Malu. Né, com o grupo crescendo, principalmente. Então eu falei, se a gente quiser não ganhar mais um centavo de renda ativa, de trabalho, nós podemos. Aí eu fiz a seguinte indagação. Por que a gente trabalha, então? Porque eu gosto, porque eu me sinto útil, porque Sim, eu gero valor. Mas tem que ter esse porquê, entendeu? Exatamente. Perfeito. Se o cara não sabe, ele fala, muito bom. Eu não sei. Talvez você não devesse mais trabalhar. Talvez você devesse fazer com nem o meu sogro, que ele se aposentou e falou, todo mundo foi trabalhar no piloto automático? Não, tem que trabalhar. Ele falou,
Eu Cara, não vou trabalhar, é. vou fazer outra coisa. Não é que ele não é uma pessoa ativa, ele é super ativo. Meu pai cuida ele do faz outras jardim coisas. dele, ele faz as coisas, ele viaja, ele tem os hobbies dele. Faz rally. Eu vou destrinchar esse ponto que vocês falaram, acho bem legal, porque ele fala justamente isso no livro, né? Porque ele fala dos questionamentos. O primeiro, vou morrer sem nada, é como é que eu vou saber quando eu vou morrer? Que a gente abordou no risco de longevidade, né? O outro é e a herança, que a gente abordou sobre doações em vida e por aí vai. Depois o uso do dinheiro. E agora tem essa questão do trabalhar. Ele fala, a maioria das pessoas que eu falei, não, mas eu gosto de trabalhar. E aí e essa parte é bem interessante, porque ele fala assim, você realmente gosta de trabalhar? Você realmente quer fazer isso, né? Porque são poucas pessoas que efetivamente amam trabalhar. E aí ele vai falando assim, será que às vezes você só trabalha porque é o único lugar onde você sente tem esse sentimento de que você falou, de geração de valor, de ser produtivo para a sociedade, ou porque a nossa mentalidade é de que o trabalho é necessário para ser socialmente aceito, você precisa trabalhar. Porque na minha família... Se não trabalhar, é vagabundo. É vagabundo. Não, e assim, eu fui criar... Eu tive um rigor acadêmico em casa, rigor do trabalho, toda a minha família... Cara, felizmente, meus pais e meus irmãos são bem-sucedidos e continuam trabalhando muito até hoje. E eles falam assim, é quase inaceitável. É um sentimento de culpa pensar que não vai trabalhar. Porque eu passei um pouco por essa reflexão que você comentou também. E ele fala assim, mas se você ficar sem trabalhar, será que você não ia encontrar outras maneiras de aproveitar? Ou até de fazer trabalhos filantrópicos? Ou então, em última instância, que é o que ele fala também, de reduzir a sua carga de trabalho. É um pouco sobre o que vocês mencionaram também. Poxa, às vezes é seu aniversário, às vezes você quer viajar, às vezes você quer sair na sexta. Se você tem um montante financeiro maior, você fica mais tranquilo para nessas situações, você reduzir um pouco a carga de trabalho, né? Óbvio, assim, apesar de eu estar falando isso, eu não me vejo sem trabalhar. Não consigo me ver ainda, né? Talvez precise de mais um tempo. Até eu estava lá em Nova York agora, eu estava com um professor que ele foi CEO de várias multinacionais e ele tem 87 anos, estava lá palestrando pra gente. 87. Ele ficou 2-3 horas em pé. É um garoto aí, né? O Buffett tá com 94, exato. Né? Tá lá investindo. Não, eu sempre acho incrível quando eu vejo pessoas. E a mentalidade muito afiada, porque geralmente não é, né? Ele fazia perguntas, ele respondia rápido, com insights interessantes, estava falando sobre estratégias vencedoras, né? Ele é um professor de Colômbia e por aí vai. Ano passado? Charlie Munger. Não, o brasileiro. Abílio Diniz. Abílio Diniz. Eu lembro quando eu vi o Abílio Diniz. Foi esse ano? Acho que foi esse ano. E às vezes eu fico com esse questionamento, até se o trabalho, ele não é quase, em algum momento, apesar de seja ter tudo, ele não é quase como o equivalente a ir à academia. Você tem que ir, não importa se você gosta ou não, para manter em algum nível de vitalidade. E foi engraçado que esse professor falou sobre isso, né? Ele falou, apesar disso, por exemplo, a gente tinha chegado um pouco atrasado porque a gente estava no almoço com o Trump, lá em Nova York. E aí ele falou assim, não, atrasou um pouquinho, atrasou 1 hora e meia. Eu expliquei, falei, olha, eu gosto de ter as coisas dentro do meu cronograma, porque senão eu fico com pouca energia. Então uma pessoa de 87 anos, 2-3 horas em pé dando palestra para vários empresários, executivos, é muito cansativo. Sim. Ué, cansativo pra gente, pô, imagina pra alguém com 87. Exato. Então ele falando assim, e aí como balizar esse tempo e ter algum nível só para você, às vezes, se sentir produtivo, manter a mente afiada e por aí vai. Mas você não precisa fazer igual muitas pessoas fazem, que é literalmente se matar no trabalho. Ou do ponto de vista de efetivamente fazer isso, ou do ponto de vista de ter um ataque cardíaco, alguma coisa do tipo. Eu já, numa viagem recente, fui para Búzios, e aí tinha um chefe que era dono do resort, e ele falou que cozinhava lá e cuidava do resort, porque ele já tinha tido 2 ataques cardíacos trabalhando em grandes restaurantes. Nossa. E aí ele mudou de vida, né? Às vezes você precisa disso para ter uma chamada da vida, né? Às vezes é uma medida mais drástica, né? E aí puxa de novo o ponto que ele traz ao longo ali, que o trabalho, eu concordo com a Malu, se eu falar que não trabalho porque gosto aqui, eu vou ter um problema, tô brincando. A gente gosta do que a gente faz, mas mais do que isso, o trabalhar tem todo um aspecto ali de se sentir útil, independente do seu trabalho, mas ele provoca também esse ponto de você pensar em sonhos. Tipo, às vezes você quer empreender, e aí o Bruno trouxe os pontos ali do exército, tudo bem que as pessoas não sabiam o que elas queriam, mas será que eu estou deixando de arriscar? Né? E aí ele traz aquele ponto de arriscar quando mais jovem, de tentar empreender. Eu converso com várias pessoas que falam, meu sonho é ter... A gente tem alguns clientes, né? Tem um recentemente que falou que o sonho dele era ter uma fábrica de biscoito. Desde que ele era novo. De biscoito ou de bolacha? Biscoito, capixaba, né? Biscoito. E ele está agora... Ele tem mais de 60. Ele está começando a montar, tá aprender essa fábrica de biscoito. Ele sabe que o risco de ter ali de não ir para frente é grande, mas é o sonho dele hoje, ele tem essa grana para fazer isso.
Não sei se é o melhor momento, né? Não tem como julgar, mas são esses pontos de sonhos e você trabalhar com aquilo que te deixa feliz todos os dias e não ter um burnout ali com seus 40 e poucos, como a gente vê acontecendo, né? É importante. Então, essas reflexões que ele alfineta a gente o tempo todo, né? Pelo menos eu me senti alfinetada. Eu concordo com o que você falou, Felipe, de que muita gente ir trabalhar é quase como uma academia. É um exercício para o cérebro. Então, a pessoa continua evoluindo. É uma forma dela se socializar, dela ter acesso a outras pessoas, conhecer outras pessoas, evoluir. E isso é uma coisa que, né, quando a gente fala de envelhecer é quando você não consegue pensar no futuro. Se você não consegue planejar o futuro, você não consegue evoluir de alguma forma, aí sim, você pode dizer, puta, tô velho. Uma boa definição, né? E isso acontece quando a pessoa tá parado, sem conviver com ninguém, sem pensar em nada pro futuro, sem estabelecer nenhum outro plano. Né? Então, de fato, é uma coisa que eu acho que ajuda. E aí, eu posso dizer que eu mesma já fiz isso. Há 2 anos atrás, eu trabalhava o dobro do que eu trabalho hoje. E aí, eu fechei uma das minhas frentes de empresa, porque eu falei, não preciso disso, tá me estressando demais. Eu vou ter que dobrar o nível de estresse daqui pra frente. E eu não preciso desse dinheiro, eu posso, né, não é algo que eu preciso. Então, vou fechar. Mas tá dando errado, Malu? Não, tava dando muito certo. Tá dando dinheiro? Não, tá dando muito dinheiro. Mas por que você vai fechar? Porque eu não quero mais fazer, ponto. Então, eu de fato fiz isso porque eu sempre tive esse limite muito, muito claro na minha mente de o que é saudável, do que eu posso levar pra frente e o que não é. E eu, quando ultrapassei, e do nada eu percebi que eu tinha ultrapassado, eu falei, caramba, por quê? Pra quê? Eu não preciso disso. E excelente. Aí se torna um vício, né? Porque aí você vai no piloto automático, porque Perfeito. Você tá no meio do motor ali. É uma boa definição. E do nada você entra naquele nível de estresse que você não consegue ver, porque você precisa crescer, você precisa dobrar as apostas. Então, realmente, você precisa estar sempre num pensamento muito afiado e olhando pra sua vida, tendo controle do que você tá fazendo para que a vida não te controle no final. E coragem, né? Acho Exatamente. Que fechar um negócio e que é bem... É algo que tava ali... É um ato de coragem. Às vezes as pessoas sentem... Eu acho que não foi coragem, foi lucidez, sabia? Pode ser também. Porque, por exemplo, a Malu, pra quem não acompanhou, ela tá falando da MAP, que foi a marca de roupa que ela teve durante 2 anos. E ela matou o projeto enquanto ele crescia. Ele tava crescendo... Só que a margem, naturalmente, é reduzida em comparação com o negócio digital. Dá muito mais trabalho. Era um negócio que era muito intensivo em mão de obra. E é difícil achar mão de obra boa. Então, ela se estressava muito com isso. Ela e a sócia dela, a Leila. Uma hora a Leila falou, vamos matar o negócio. Eles iam para um caminho de abrir loja física. Então, ia ser agora um investimento grande também. Ela falou, vamos matar. E quando a Malu me falou isso, a Leila quer matar um negócio. Eu falei, meu Deus, por quê? Aí depois eu fui pensar sobre essas outras áreas da vida. Eu falei, mata esse negócio. É difícil, né? Aí o pessoal, por que não vende? Né? Porque vender o negócio era vender a Malu junto. Ela tem que fazer publicidade de outra coisa. Daí eu falei, cara, mata. Continuar trabalhando. Então eu não quero trabalhar pros outros. Já não queria trabalhar por mim. E o processo de venda, você passa por um processo de profissionalização, auditoria. Você ia passar 1, 2, 3 anos organizando a empresa pra vender isso. Ainda, vamos vender, beleza, 3 anos. Exato. Pra alguém comprar a empresa. Então era complexo. Mas isso que você falou da questão da pessoa mais velha se manter afiada trabalhando... A gente viu aquele documentário no Netflix das Blue Zones, e aqui eu tô dando um dado que eu vi no documentário, então não sei se está atualizado para o momento, com novos estudos, etc. Mas eles falavam que uma pessoa idosa que se retira do convívio de pessoas jovens, que vai para um asilo, por exemplo, diminui a expectativa de vida em 6 anos. Caramba. E aí eles tinham os motivos, diferença de microbiota, porque você está convivendo com jovens, você vai ter um intestino diferente do que não conviver. Tinha uns motivos assim. Então, de fato, o trabalho no ambiente social... ele traz vantagens. Agora a questão é muito melhor ter a opção do que a obrigação de trabalhar. Sim, perfeito. Esse é o ponto. E o que a Laís falou do cliente dela, que está abrindo agora a fábrica de biscoito, que eu espero que seja muito bem sucedido, inclusive, chega na última regra do livro, que ele fala que, na regra número 9, assuma os maiores riscos quando tiver pouco a perder, ou seja, vale a pena fazer isso mais jovem do que mais velho. Lógico que agora que eu tenho condições, você pode fazer, mas a questão é que, como regra geral, princípio de vida, também concordo com isso. Vale a pena você fazer as coisas antes do que depois, quando elas envolvem mais risco, né? Você tem muito menos a perder quando você é jovem.